Tanto analistas quanto investidores receberam bem os resultados da Klabin do último trimestre, onde a receita líquida cresceu 15% em comparação ao mesmo período do ano passado. E isso já fez com que casas de análise reavaliassem o preço-alvo das ações, como no caso do Banco do Brasil, que o BB/BBI já está trazendo o seu novo preço-alvo para as ações da Klabin para o ano de 2025. Embora a empresa esteja se preparando para fazer seu novo investimento, com um valor bilionário de 1,5 bilhão de reais em novas debêntures que a empresa acabou de lançar. Mas será que esta é a hora de comprar as ações da Klabin? Bem, de acordo com Morgan Stanley, é a hora sim. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para a gente avaliar o que pode estar por vir em relação à Klabin e seus pagamentos de dividendos, mas também se é um bom momento de mercado, quantas vezes a Klabin paga dividendos, sempre de olho se existem oportunidades. Nesse vídeo eu vou avaliar as ações KLBN11, inclusive trazendo as projeções e preço-teto do Ativo Virtual, porque no Fique Preparado eu já tinha trazido de KLBN4. Então, nesse vídeo, vamos fazer de KLBN11 e ainda por cima avaliar qual é a melhor ação para se investir neste momento com base fundamentalista, KLBN4 ou KLBN11. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E pessoal, saiu o resultado do Top 10 do IBEST 2024 e é realmente incrível o que a nossa comunidade está conseguindo fazer, conseguindo trazer o Ativo Virtual para as 10 melhores empresas de canais de investimento. E é claro que eu continuo contando agora com o voto de vocês, porque esse período para concorrer com o Top 3 ele é muito curto. Então se você puder votar todos os dias, vou deixar inclusive o link na descrição e no comentário fixado também, ajuda muito o Ativo Virtual a tentar concorrer a esse prêmio do Top 3. E como está o fluxo do dinheiro da Klabin neste momento no mercado da Bolsa de Valores? Para isso, vamos observar esse gráfico um pouco mais técnico de KLBN11 na periodicidade semanal, o que equivale a dizer cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores, utilizando a ferramenta do TradingView. E a ideia de utilizar essa ferramenta com princípios da análise técnica não tem o objetivo de ser trader. Não, claro que não. A intenção aqui é observar o movimento do dinheiro, para onde ele está indo, ou seja, as cotações estão subindo ou estão caindo, que pode acontecer daqui para frente. É claro, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que é possível fazer são estudos especializados como este aqui para traçar o cenário mais provável de acontecer. E podemos ver claramente que as ações estão em tendência de alta no médio prazo, justamente porque o semanal traz essa visão para a gente de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo temos desde julho de 2021. E para quem vem acompanhando os conteúdos do Ativo Virtual sabe perfeitamente que essas linhas de suporte e resistência de preços já estavam aqui. Então, estamos apenas vendo o que está acontecendo. Eu havia trazido essa região de suporte de preços com uma provável oportunidade entre os R$ 18,05 até os R$ 18,25. Claramente tivemos aqui um apoio nesses preços, uma confirmação nesses preços, então as ações decolaram na Bolsa de Valores. Desde essa movimentação até o seu topo, as ações valorizaram mais de 24%. Mas é claro, no mercado tem especuladores, que são as pessoas que trazem liquidez para a nossa Bolsa de Valores. É impossível imaginar um mercado sem especuladores, porque senão só ia ter pessoas tentando comprar, não ia ter ninguém tentando vender. Então, se você tentasse fazer um novo aporte, não seria possível. Então, apenas para não marginalizar os especuladores, porque os traders são importantes para criar essa condição de mercado para que a gente possa fazer a nossa negociação. E assim, temos esse retorno nos preços, no suporte dos R$ 19,96. Claramente podemos observar que as cotações sentaram, como a gente chama, em cima desse suporte. E agora, voltando mais lentamente, mas subindo ainda, para tentar desafiar os R$ 22,77. Então temos uma tendência de médio prazo de alta para as cotações KLBN11, mas uma tendência de curto prazo também. Ainda mais porque na semana do dia 2 de setembro, as cotações chegaram a testar novamente os R$ 21,34 e existe ainda a expectativa dessas cotações virem até os R$ 22,77. Com isso em mente, vamos agora revisar os fundamentos da empresa. Vamos falar aqui do segundo trimestre do ano de 2024. Mas o fato é que o EBITDA ajustado da companhia chegou aos 2,5 bilhões de reais no segundo trimestre. O EBITDA ajustado também pode ser chamado de EBITDA, que são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente
o lucro operacional de uma empresa. E nesse caso, ele teve um aumento de 53% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E para os mais pessimistas, vejam que a empresa também conseguiu aumentar em relação ao primeiro trimestre deste ano, 24%. Em outras palavras, a empresa conseguiu decolar o seu resultado do EBITDA ajustado na comparação com o trimestre imediatamente anterior e também comparando o mesmo trimestre do ano passado, para eliminar qualquer efeito de sazonalidades. Na celulose, a companhia informou que houve um sólido desempenho da celulose de fluff, com o maior volume vendido desde o startup da sua planta. E para quem assistiu, o Fique Preparado que eu trouxe do primeiro trimestre do ano de 2024 com a apresentação para os acionistas, eu falei sobre isso aqui amplamente, ou seja, o que o fluff estava representando para a Klabin. E de fato, estamos vendo agora esse resultado excelente, justamente por conta dos novos movimentos que a empresa fez nesse segmento aqui. Já a margem EBITDA também decolou, expansão de 10 pontos percentuais no segundo trimestre deste ano, na comparação anual, e 4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre deste ano. Já para papéis, aumento de 33% no volume vendido, tanto de papel cartão quanto containerboard, numa comparação anual, segundo trimestre deste ano com o segundo trimestre do ano passado. Especialmente, como havíamos estudado no primeiro trimestre, já estamos vendo consequências aqui das máquinas de produção 27 e 28 devido ao ramp-up que está acontecendo, ou seja, o ramp-up é uma palavra em inglês que significa aumento gradual da produção. O que já vemos também, resultados do projeto Figueira, muito criticado pelo mercado e que novamente a Klabin está se provando correta novamente com esses resultados que ela está obtendo. No dia 22 de abril, a Klabin iniciou as operações da sua nova unidade de papelão ondulado em Piracicaba, com capacidade produtiva de 240 mil toneladas por ano. Além disso, o custo caixa total foi de R$ 2.890 por tonelada, o que representa 11% de queda na comparação com o segundo trimestre do ano passado e 3% quando comparado com o primeiro trimestre deste ano, já excluindo efeitos de parada de manutenção. E aqui, cuidado para você não achar que esse é um resultado ruim. Estamos falando do custo caixa total. Então, se é custo, quando se fala em queda, é melhor. Significa que a empresa está economizando. Inclusive, também trouxe no Fique Preparado do primeiro trimestre, mostrando números superiores. Os proventos pagos de 5,1% de dividend yield, onde a Klabin pagou 1,3 bilhão de reais em proventos nos últimos 12 meses até junho de 2024, representando um yield de 5,1%. Tudo isso seguindo sua política de dividendos e JCP. E antes mesmo de falar mais especificamente a respeito da receita, que cresceu 12% na comparação trimestral e 15% na comparação anual, é importante ressaltar que a empresa teve uma receita de 4,2 bilhões de reais no ano de 2012 e 18 bilhões de reais no ano de 2023, ou seja, um aumento médio de 14,2% ao ano. Essa informação é importantíssima para você entender se a empresa está crescendo ao longo dos anos, o que claramente está, e se você é um investidor de longo prazo, você já entendeu a mensagem. Ainda assim, no primeiro semestre do ano de 2024, a receita da companhia foi de aproximadamente 9,4 bilhões de reais, um aumento de 2,8%, embora aqui no documento esteja 3%, mas como eu já fiz a avaliação dos dados ainda mais técnicos, porque esse aqui é apenas o destaque, eu já vi que esse percentual na realidade são 2,8%. Para ser mais preciso, 2,79%. Mas ainda assim dá para projetar uma receita de 19,7 bilhões de reais ainda para o ano de 2024. O volume de vendas da companhia impressionou, aumento de 8% na comparação trimestral e o dobro na comparação ano contra ano, segundo trimestre do ano de 2024 contra o segundo trimestre do ano de 2023, chegando aos 16%. E o ponto é que alguns sites de notícias especializadas já estão trazendo na manchete, batendo na Klabin, é justamente sobre o lucro dela, que caiu 31% na comparação trimestral e 68% na comparação ano contra ano, ou seja, caindo de 971 milhões de reais para 315 milhões, sendo que no primeiro trimestre foram 460 milhões. E aí fica parecendo que realmente a empresa perdeu o rumo, mas felizmente você está assistindo a esse vídeo aqui, então fica muito mais fácil você compreender o que de fato está acontecendo com a empresa. Como estamos vendo, aumento nas vendas de uma maneira muito significativa, receita decolando, e o que está brilhando os olhos dos investidores de longo prazo é justamente o lucro operacional, ou seja, o EBITDA ajustado, voando 24% no crescimento trimestral e 53% no crescimento ano contra ano. E por que isso é importante? Bem, se você é um investidor que visa pagamento de dividendos, aí sim você precisa compreender ainda mais
a política de pagamento de dividendos da companhia, que já vamos revisar. Bem, para avaliar, precisamos ir diretamente no site de Relações com os Investidores em Estatuto, Códigos e Políticas, porque aqui temos uma política específica, que é a política de dividendos e juros sobre capital próprio, que a Klabin trouxe para os seus acionistas. E é exatamente na política de dividendos e JCP que a Klabin destaca a destinação dos seus resultados e a distribuição de JCP e dividendos também, explicando que sobre a destinação de resultados, o exercício social começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Parece óbvio, mas para algumas empresas, elas começam em períodos diferentes e terminam em períodos diferentes também. Ainda assim, a Klabin se compromete com um dividendo obrigatório, que é o valor mínimo que ela paga para os acionistas, caso ela tenha lucro líquido no exercício. Neste caso aqui, de 25%. Claro, afinal, empresas que não são lucrativas, ou seja, não entra dinheiro no caixa, ela não tem dinheiro para pagar dividendos. Mas o ponto que eu vim chamando ao longo de todo o vídeo está exatamente neste item aqui, que é o alvo para distribuição de dividendos e JCP da companhia. Afinal, o Conselho de Administração da empresa tem como objetivo propor dividendos e JCP, de modo que o valor total dos proventos pagos corresponda a um percentual-alvo que fica em torno de 15% a 25%, mas notem aqui, do EBITDA ajustado. Então, contanto que a empresa continue lucrativa, ou seja, ela esteja positiva com as suas contas, ver um EBITDA ajustado crescendo 53% na comparação anual e 24% em relação ao primeiro trimestre deste ano, com certeza empolga a respeito dos pagamentos de dividendos. E se observarmos o histórico de dividendos pagos pela companhia com KLBN11 nos últimos 10 anos, fica fácil de perceber que realmente a empresa vem pagando dividendos de maneira constante, pelo menos em termos de pagar ou não pagar dividendos, porque aconteceu no ano de 2020, o estouro da pandemia, e a empresa, como a maioria das empresas na Bolsa de Valores, seguraram os pagamentos de dividendos por não saber o que estava por acontecer, elevando suas reservas e tentando ficar mais resilientes para a dificuldade da época. E aqui, a empresa pagou apenas 0,08% no ano de 2020. Logo que o cenário começou a melhorar no ano de 2021, a empresa passou a pagar 1,43% e no ano de 2022 decolou, foi para 7,56%. E se observarmos os eventos de calendário, a empresa já fez apenas no ano de 2024 4 pagamentos de proventos. Sim, porque bonificação também é uma forma de pagamento de proventos. Afinal, traz um benefício imediato e até mesmo de médio prazo para os acionistas da companhia. Agora, se observarmos que em outubro de 2023 a empresa fez um anúncio, como podemos ver aqui no dia 27 de 10 de 2023, a empresa teve Datacom, mas esse evento de calendário se repetiu por vários outros anos, como por exemplo no ano de 2022, que ela fez um pagamento duplo de dividendos e JCP, 2021 também pagamento duplo de dividendos e JCP, além de outros anos. Não aconteceu no ano de 2020, como eu expliquei, por conta do estouro da pandemia. E se viermos diretamente no site de Relações com os Investidores, que é a fonte oficial das informações a respeito da Klabin, vamos ver no calendário da RI, ou seja, Relações com os Investidores, que em outubro tem evento importante de calendário. Começando no dia 9, temos eventos de calendário, mas, como vimos, geralmente a empresa traz na segunda quinzena de outubro a Datacom para o seu pagamento, o que leva a imaginarmos que a empresa deve fazer o seu anúncio na semana do dia 14 até o dia 18 de outubro de 2024, com o Datacom que deve acontecer entre o dia 21 e dia 25 de outubro, podendo se estender até a última semana, do dia 28 a 31 de outubro. E agora, trazendo as projeções e preço-teto do ativo virtual, vamos falar de KLBN11. Afinal, no Fique Preparado, que eu trouxe há pouco mais de um mês atrás, com os resultados do segundo trimestre, nesse vídeo aqui eu mostrei as projeções e o preço-teto para KLBN4 e algumas pessoas pediram que eu trouxesse o resultado de KLBN11. Então, para provar que eu respondo aos comentários, está aqui KLBN11, com EBITDA projetado de 6,95 bilhões de reais. E é sempre importante, se você não entendeu por que é o EBITDA ou o EBITDA, que são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações, ao invés do lucro líquido, é importantíssimo que você revise como que a empresa faz seus pagamentos de dividendos. Veja a política de pagamento de dividendos e depois volta aqui para fazer mais sentido para você como investidor. E com isso, trago também o payout esperado de 21%, o que vai trazer um DPA, ou seja, um dividendo esperado por ação de R$ 1,30. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto vai ser de R$ 32,49. Se você buscar 6%, então o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 21,66. Para 8%, R$ 16,25, mas se você buscar
buscar 10% de dividend yield, o máximo que você vai poder pagar são R$13. Isso porque esse R$1,30 equivale a uma rentabilidade de 5,99%, não deixando muita margem de segurança, na verdade está até negativa, de 0,27% para o preço teto de 6%, considerando que eu estou utilizando as cotações de R$21,72 nesse vídeo aqui. E pessoal, o grupo VIP já começou, com o conteúdo prometido, mas indo além daquilo que foi prometido também. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual, em lp.ativovirtual.com.br e clicar Entre no Grupo VIP. E aqui basta escolher qual plano faz mais sentido para você, o Grupo VIP ou o Grupo Premium. Só recomendo que você faça esse teste aqui antes de se inscrever, para saber se o Grupo VIP ou o Grupo Premium pode te ajudar, porque dependendo do seu momento como investidor, pode não fazer sentido. Ok, e se você estiver procurando uma diferença entre as ações KLBN4 e KLBN11 para tomar uma decisão de qual ação investir agora, ou seja, as ações preferenciais ou as ações Unit, que são uma combinação de ações preferenciais mais ações ordinárias. Então, quando você compra uma ação KLBN11, na verdade você está levando uma ação KLBN3 mais 4 ações preferenciais KLBN4. E é por isso que elas têm um preço mais elevado. Ainda assim, ela tem mais liquidez no mercado também, ou seja, vai passar dos R$50 milhões, ao passo que KLBN4 vai ficar entre 2 a 3 milhões de reais negociados diariamente na Bolsa de Valores. Se você é um pequeno investidor, não aplica técnicas para gerar dividendo sintético, utilizando opções de ações ou outras abordagens, então simplesmente não tem razão para investir em KLBN11 agora, porque KLBN4 está mais barata, tanto no PL quanto no PVP, e pagando mais dividendos, 5,82% nos últimos 12 meses, mas só cuidado ao avaliar esse percentual aqui, porque para muitos esse percentual é um percentual baixo, abaixo de 6%. Só precisa lembrar que o Dividend Yield é um indicador que mostra a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, o preço importa. Quanto menos você conseguir pagar nas ações, maior vai ser o seu Dividend Yield on Cost, aumentando assim esse percentual. Já o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E o PVP, o preço dividido pelo valor patrimonial. Qual é o valor de mercado em relação a quanto a empresa vale no papel? Agora, se você investir um pouco mais, precisar de mais liquidez, então vai precisar ir por KLBN11. E o que o Banco do Brasil, o BI, está analisando nesse momento com preço-alvo para o ano de 2025 para as ações KLBN11? Bem, o BB considera que o cenário é favorável diante de uma demanda global aquecida de celulose e da evolução sequencial de papéis e embalagens, que trouxeram boa performance no volume e também nos preços para os produtos da Klabin, além de outros impulsionadores desse resultado, que eles consideram que foi a continuidade do ramp-up das máquinas de papel MP27 e 28, também discutido aqui no canal, falado lá no Fique Preparado, que contribuíram com um incremento significativo nos volumes de papel cartão e containerboard. Isso comparado ao mesmo período do ano de 2023. Também a redução nos custos e a valorização do dólar frente ao real neste período. O que na verdade essa nomenclatura até me desagrada um pouco, porque a realidade é que o real desvalorizou frente ao dólar. Ainda assim, eles estão trazendo que a variação de KLBN11 nos últimos 30 dias foi de 2,11%, no ano de 2024 até a data dessa matéria, dessa análise aqui do BBI, em 10,6%, nos últimos 12 meses valorizou 11,6%, com a mínima de R$ 18,59 nos últimos 12 meses e a máxima de R$ 23,07. Então, a recomendação tem preço-alvo para dezembro de 2025 em R$ 25. Já para o Morgan Stanley, os especialistas do banco elevaram a recomendação de neutra para compra, com um novo preço-alvo de R$ 26, sendo que, como vimos, as ações KLBN11 estão negociando próximo de R$ 21. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual é a opinião de vocês a respeito da Klabin, e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.